Os 12 apóstolos de Jesus não eram homens extraordinários aos olhos do mundo. Eles não vieram de linhagens nobres, nem possuíam grande poder ou riqueza. Eram pescadores, cobradores de impostos, homens simples com vidas comuns, mas com corações que buscavam algo maior. Quando Jesus os chamou, eles deixaram tudo para trás, famílias, trabalhos, segurança, para seguir um mestre que prometia uma verdade mais profunda, uma vida cheia de significado além do que o mundo podia oferecer. Pedro, originalmente chamado Simão, era um pescador de Cafarnaum. Impulsivo e apaixonado, ele frequentemente se destacava entre os apóstolos. Foi ele quem, em um momento de fé absoluta, declarou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, em resposta, mudou seu nome para Pedro, que significa rocha, e prometeu que sobre essa rocha edificaria a sua igreja. No entanto, Pedro também foi o homem que, no momento da maior necessidade de seu mestre, o negou 3 vezes antes do galo cantar, mostrando a complexidade e humanidade de sua fé. João e Tiago, os filhos de Zebedeu, eram conhecidos como os filhos do trovão. Esse apelido lhes foi dado, provavelmente, devido ao seu temperamento ardente. João, o mais jovem dos apóstolos, seria lembrado por seu amor profundo por Jesus e por ser aquele que reclinou sua cabeça no peito do Mestre durante a última ceia. Tiago, por sua vez, seria o primeiro dos apóstolos a sofrer o martírio, um destino que ele aceitou com a mesma coragem com que seguiu Jesus desde o início. André, irmão de Pedro, foi o primeiro dos apóstolos a ser chamado. Ele era um discípulo de João Batista antes de seguir Jesus. André não hesitou em trazer seu irmão Simão Pedro para conhecer o Messias, demonstrando desde o início um espírito de evangelismo e partilha. Seu papel, muitas vezes à sombra de Pedro, não diminuiu a sua importância no grupo, pelo contrário, ele foi um exemplo de humildade e serviço, buscando sempre levar outros a Cristo. Filipe, da cidade de Betsaida, foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. Ele imediatamente encontrou Natanael e lhe disse: "E achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José." Filipe era um homem de lógica e razão, muitas vezes fazendo perguntas que outros temiam fazer. Sua mente inquisitiva, no entanto, nunca diminuiu sua fé, que se aprofundava à medida que testemunhava os milagres e ensinamentos de Jesus. Natanael, também conhecido como Bartolomeu, era um homem sem engano, como Jesus o descreveu. Quando Filipe o convidou para conhecer Jesus, Natanael expressou ceticismo ao ouvir que ele era de Nazaré, dizendo: "Pode algo bom vir de Nazaré?" Mas após o primeiro encontro com Jesus, sua dúvida se transformou em uma fé inabalável. Natanael se tornaria um defensor fervoroso de Jesus, conhecido por sua sinceridade e dedicação à verdade. Tomé, chamado Dídimo, é muitas vezes lembrado como Tomé, o dúvida, por sua insistência em ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus ressuscitado antes de crer. Mas essa narrativa simplifica demais o caráter de Tomé. Ele era um homem de grande coragem, disposto a seguir Jesus até mesmo para a morte, como demonstrou quando incentivou os outros apóstolos a acompanharem Jesus de volta a uma Judéia perigosa. Sua dúvida final foi superada por uma declaração de fé que ecoa até hoje: "E meu Senhor e meu Deus." Mateus, também chamado Levi, era um cobrador de impostos antes de seguir Jesus. Na sociedade judaica, os cobradores de impostos eram vistos como traidores, colaborando com o Império Romano e enriquecendo-se às custas de seus compatriotas. A chamada de Mateus foi, portanto, um gesto radical de Jesus, mostrando que o reino de Deus estava aberto a todos, até mesmo aos mais desprezados. Mateus respondeu deixando tudo para trás, em gratidão, ofereceu um grande banquete em sua casa para Jesus e seus seguidores. Os apóstolos não foram apenas testemunhas dos milagres de Jesus, mas também participaram ativamente em sua missão. Eles foram enviados de 2 em 2 para pregar o arrependimento, curar os enfermos e expulsar demônios em nome de Jesus. Essa experiência não só fortaleceu sua fé, mas também os preparou para o tempo em que teriam que continuar a obra de Jesus sem sua presença física. Durante os 3 anos de ministério com Jesus, os apóstolos enfrentaram não apenas desafios externos, mas também conflitos internos. Disputas sobre quem seria o maior entre eles eram comuns, refletindo a natureza humana de ambição e orgulho. Jesus, no entanto,
usou esses momentos para ensinar sobre o verdadeiro significado de liderança, que não é dominar, mas servir. Ele lavou os pés de seus discípulos, um ato de humildade que ecoaria em seus corações por toda a vida. A última ceia foi um momento decisivo para os apóstolos. Jesus instituiu a Eucaristia, dando-lhes o pão e o vinho como seu corpo e sangue, e falou abertamente sobre sua iminente traição e morte. Os apóstolos, ainda incapazes de compreender completamente o que estava por vir, prometeram lealdade a Jesus, mas na verdade, estavam prestes a enfrentar a maior prova de sua fé. Essa refeição, embora solene, estava repleta de tensão, ansiedade e um amor profundo que seria lembrado em todos os cantos do mundo. No Getsemane, Jesus levou Pedro, João e Tiago para orar com ele enquanto sua alma se angustiava até a morte. Porém, o cansaço e a confusão dos apóstolos os fizeram adormecer, deixando Jesus sozinho em sua agonia. Este episódio não apenas refletiu a fraqueza humana, mas também a solidão que Jesus sentiu em seus momentos finais, mesmo cercado por seus mais próximos seguidores. O sono dos apóstolos contrasta fortemente com a vigilância de Jesus, que, apesar do medo, estava disposto a cumprir a vontade do Pai até o fim. A prisão de Jesus foi um golpe devastador para os apóstolos. Judas Iscariotes, um deles, liderou os soldados até o Mestre e o traiu com um beijo. Este gesto, que normalmente simbolizaria afeição, tornou-se um emblema de traição. Pedro, em um impulso de defender Jesus, cortou a orelha de um dos guardas, mas foi repreendido por Jesus, que curou o homem e se entregou voluntariamente. Esse evento abalou profundamente os apóstolos, que, em meio ao caos, se dispersaram, temendo por suas próprias vidas. Após a prisão de Jesus, Pedro, que havia prometido nunca abandoná-lo, seguiu-o à distância até o pátio do sumo sacerdote. Ali, em meio ao frio da noite, ele foi confrontado por 3 diferentes pessoas que o acusaram de ser um dos seguidores de Jesus. A cada acusação, o medo e a pressão fizeram com que Pedro negasse conhecer Jesus, exatamente como o Mestre havia predito. Quando o galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, e dominado pela culpa e arrependimento, saiu e chorou. Pedro, o impulsivo pescador que se tornou o líder dos apóstolos, é um dos exemplos mais emblemáticos. Após a ascensão de Jesus, Pedro pregou corajosamente em Jerusalém e mais tarde foi para Roma. Lá, em meio a uma perseguição feroz, foi preso e condenado à crucificação. Sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Seu martírio se tornou símbolo de humildade e dedicação. João, o apóstolo amado, viveu para ver a destruição de Jerusalém e o surgimento das primeiras igrejas cristãs. Exilado na ilha de Patmos, sobreviveu a uma tentativa de execução em óleo fervente, algo considerado milagroso. Ali, recebeu as visões registradas no Apocalipse, mas sua morte, em idade avançada, foi uma das poucas que não envolveu violência direta. Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, morto pela espada por ordem de Herodes Agripa, um evento que chocou a comunidade cristã nascente. André, irmão de Pedro, foi crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia, pregando até seus últimos suspiros. Tomé, lembrado por sua dúvida, viajou para longe, até a Índia, onde foi perfurado por lanças enquanto proclamava a fé cristã. Bartolomeu foi esfolado vivo antes de ser decapitado na Armênia, um fim horrível que refletia o ódio enfrentado pelos seguidores de Cristo. Mateus, o ex-cobrador de impostos, foi morto na Etiópia por pregar o Evangelho. Cada apóstolo enfrentou seu próprio destino trágico, seja por crucificação, decapitação ou apedrejamento. Simão, o Zelote, foi cerrado ao meio na Pérsia. Judas Tadeu foi martirizado de forma semelhante. Filipe foi crucificado na Frígia, enquanto Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado até a morte em Jerusalém. Esses homens, que começaram como discípulos temerosos, terminaram como mártires inabaláveis, cujas vidas e mortes se tornaram um testemunho poderoso do compromisso com a mensagem de Cristo. Seus trágicos fins não foram apenas o resultado de perseguições implacáveis, mas também a confirmação de uma fé que, mesmo diante da morte, não vacilou. Cada um, em sua agonia final, selou com sangue a verdade que haviam proclamado, que a mensagem de Jesus transcende a morte, oferecendo vida eterna aos que nele creem.